Olá, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos com português em concursos públicos. Você viu, nós teremos o concurso para a Caixa Econômica Federal. Vamos conversar um pouco sobre o que nós teremos em relação à língua portuguesa e também vamos analisar aqui algumas questões da banca. Você conhece a banca que vai preparar esta prova? Então veja só, a banca será Sesgran Rio e são 4.050 vagas, escolaridade médio e superior. As áreas administrativas, financeiras e bancárias, outras, saúde, tecnologia da informação. O salário vai de R$ 3.700 até quase R$ 15.000. Inscrições de 29 de fevereiro a 25 de março. Prova 26 de maio. Pertinho, hein? Veja só, 4.050 vagas. É a oportunidade que você está esperando, não é verdade? Então veja só, o que será cobrado em relação ao português que a banca Sesgran Rio colocou lá no anexo 4. Então nós temos aqui o seguinte, em relação à língua portuguesa, nós teremos, claro, a análise de texto, tanto a compreensão, que é o entendimento, quanto a interpretação, que é a leitura daquilo que está implícito, seja em forma de subentendido ou de pressuposto. A argumentação, a persuasão, essa comunicação assertiva, né? Isso sempre aparece presente. Um pouquinho sobre a argumentação, que será importante para que haja uma persuasão. Você conhece os tipos de argumentos que existem? Você sabia, por exemplo, quando você está lendo um texto e você vê o autor daquele texto falando assim, segundo o professor fulano de tal da USP, ou de acordo com a Constituição Federal, isso daí é um argumento de autoridade. Usa-se uma autoridade, seja uma pessoa ou um documento, por exemplo, né, uma pesquisa, que respalda aquilo que o autor está dizendo. Interessante, não é? Pois é, temos que conhecer esses aspectos. Para que tenhamos uma comunicação assertiva, é importante, isso aparece lá no Manual de Redação da Presidência da República, né, que é o que direciona toda a redação oficial em qualquer concurso público. A linguagem, ela tem que ser simples, mas isso não significa que você vai usar uma linguagem com gíria ou com regionalismos, por exemplo. Deve ser concisa. Por quê? Porque precisa ser objetiva. Como o texto ele é organizado? Isso daí vai depender muito, claro, da tipologia textual. Você sabe a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? Você sabe, por exemplo, o que é um texto injuntivo ou de injunção? Esse eu explico para você agora. Injuntivo é o mesmo que instrucional. Sabe aquele texto que dá uma instrução para a gente? Como, por exemplo, uma receita de bolo. Isso é um texto instrucional. Ele dá uma instrução. Certo? Coesão e coerência, isso muito cobrado em concurso público. Então a gente, por exemplo, observa o uso do pronome demonstrativo, este, esse e aquele. Isso vai determinar uma coesão. E aí o texto será ou não coerente. Isso é um exemplo que eu dei. Bem, nós temos aqui a questão da ortografia oficial. E aqui não é apenas se uma palavra escreve com G ou J. Nós temos aqui também a questão relacionada a parônimos e homônimos, infringir, infligir, ratificar, retificar. Aquelas expressões que causam dificuldades, como o uso do porquê, né? A palavra seção, afim junto, afim separado. Temos aqui dentro também o emprego do hífen em acentuação gráfica. Veja aqui o tracinho que eu fiz. Por quê? Porque é cobrado novo acordo ortográfico. Então veja que um título aqui tão simples envolve tanta coisa. Veja, a acentuação está aqui expressa, né? Veja que nós temos aqui a questão da sintaxe.
sintaxe, cobrando aqui os termos da oração, sujeito, predicado, transitividade verbal. Você sabe a diferença de um objeto indireto para uma adjunta de nominal e um complemento nominal? Pois é, tem que saber. E você também terá aqui a análise da oração, tá? Então, oração coordenada, oração subordinada, os tipos de orações subordinadas. Você sabia que tem jeito de você bater o olho na oração e saber se é uma oração subordinada substantiva, adjetiva ou adverbial? Isso normalmente faz você ganhar questão muito rapidamente. Claro que quando a gente estuda sintaxe, a partir daí nós temos o estudo de pontuação, de concordância, de regência e de crase. Mas aí a morfologia não entra? Bem, quando nós falamos das classes de palavras, como eu falei para você, é muito importante para a gente poder saber a coesão e a coerência. Então, você saber, por exemplo, que aquilo é um pronome demonstrativo e como usar, que aquilo é um pronome relativo, como usar, qual conjunção usar ali dentro, qual preposição usar ali dentro, tá? Aí, para você saber a concordância, saber se aquilo é um adjetivo ou se aquilo é um advérbio. Então, a morfologia, ela está embutida dentro desse programa. Veja que aqui, ó, nós temos a colocação do pronome átono. Você sabe quando é um pronome átono? Você sabe, por exemplo, que o o e o lhe são pronomes átonos, mas quando eu uso o e lhe, tá? E ao usar o o e lhe, eles ficam antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, ou seja, a colocação do pronome átono. É a próclise, a mesóclise e a ênclise. Veja que nós temos aqui o que eu mencionei agora há pouco, que é o Manual de Redação da Presidência da República. Você vai observar que a redação oficial é uma parte do manual. Você não tem que estudar o manual inteiro. Então, a gente direciona o que você precisa estudar para esse concurso, certo? Veja que é um programa muito extenso. Bem, e sendo um programa muito extenso, como que a gente estuda isso daí? Como que nós vamos fazer para a gente estudar isso e ainda exercitar? Porque a gente precisa fazer provas da banca para que a gente conheça como a banca vai cobrar aquilo. Então não adianta eu pegar uma apostila e ficar lendo. Não adianta eu pegar 10 livros e ficar lendo. Eu tenho que exercitar, eu tenho que conhecer a banca. Por essa razão, eu criei o curso, de português para a Caixa Econômica Federal em questões. Como isso funciona? Você vai ver o seguinte, eu vou fazer mais de 150 questões de provas da Banca Sesgran Rio. E como eu trabalho isso? Eu pego uma primeira prova da Banca Sesgran Rio e passo para que você faça. Você vai fazer, você em seguida vai corrigir, vai anotar as suas dúvidas e logo depois você vai assistir ao meu vídeo. Bom que seja vídeo, porque você pode assistir a quantas vezes você quiser, você pode pausar para copiar o que você precisar, tá? Você pode voltar para você poder tirar alguma dúvida em relação ao que eu falei. E aí, como eu trabalho nesse vídeo? Eu começo lá no texto da prova, lendo com você esse texto, explicando o que você precisa perceber para poder trabalhar a compreensão e a interpretação, ou seja, a leitura dos pressupostos e subentendidos, passando para você dicas de leitura que normalmente a gente não dá atenção e responde em questões dessa prova. Logo em seguida, eu vou para a questão 1 e eu começo explicando o enunciado, inclusive mostrando possíveis pegadinhas, erros que a gente comete ao ler esse enunciado, mostro para você palavras que você possa desconhecer e aí eu explico por que a resposta é A e não B, como todo mundo acha que é. E, claro, explico as outras opções também. E aí, essa questão, por exemplo,
ela envolve, vamos lá, a diferença de objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou explicar esse assunto para você, mas de uma maneira rápida, certeira, direcionada, para você poder compreender como resolver essa questão. Ótimo! Você pausa o vídeo, copia as informações importantes lá do enunciado, copia essa diferença, presta atenção na explicação e passamos para a questão número 2. E eu faço o mesmo processo. Vamos supor que essa questão envolva a diferença de oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial. Ótimo! Eu faço a explicação, mostro para você aqui dentro. Terminamos esta questão? Você copia o que eu passei no enunciado, copia essa explicação e você vai perceber que a explicação é certeira. Você nota como fica fácil resolver esta questão. Pois é, terminamos de fazer a prova número 1. Você ainda tem dúvida em alguma questão? Mande para mim e eu respondo diretamente para você. Terminamos? Vamos para a prova número 2. As provas, elas normalmente têm com 10 questões e nós vamos fazer 150 pelo menos, ou seja, no mínimo 15 provas. Viu? Você aprende muita coisa de uma maneira muito certeira, certo? Bem, veja que eu selecionei aqui 2 questões da prova do Banco do Brasil, tá? 2023, estão provas bem atuais, prova A para agente comercial, para que você possa conhecer um pouco da banca e um pouco do meu trabalho. Então veja só, o trecho do parágrafo 4, Zezé, mas eu não tenho aqui o parágrafo 4. Não tem problema, vamos fazer a questão. Pesquisando a fundo, veja que está entre aspas, então começa aqui o fragmento. Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs a aperfeiçoá-la. Então, pode ser reescrito, quer dizer, esse trecho que está entre aspas, pode ser reescrito sem alterar o sentido que apresenta no texto. Eles poderiam dizer também a relação semântica. Sempre que se fala em relação semântica, está falando de sentido. Poderia dizer a relação discursiva estabelecida. Então, são termos que a banca usa, né? E é importante que você saiba. Bem, você vai observar que eu tenho aqui, ó, pesquisando a fundo a grafia sonora, uma oração que começa com um verbo no gerúndio. Gerúndio é uma das formas nominais. Então, temos o infinitivo com R, pesquisar, o gerúndio com NDO, pesquisando, e o particípio, quando ele é regular, pesquisado. Claro que na hora da nossa aula a gente desenvolve mais essa informação. Bem, o que acontece aqui? Nós não temos uma conjunção, não temos um pronome relativo e temos aqui um verbo numa forma nominal. Isso é o que chamamos de oração reduzida. Nesse caso, uma oração reduzida de gerúndio, porque esse verbo está no gerúndio. Ótimo! O que acontece? Quando isso ocorre, a gente tem que entender o que isso aqui quer dizer para a gente poder saber como substituir. Ou seja, se eu usaria uma conjunção como o se, que indica condição, se eu usaria esse apesar de, que indica concessão, é o mesmo que embora, ainda que, mesmo que, quer dizer, abre-se uma possibilidade diferente da esperada. Se eu usaria um para, que indica finalidade, é o mesmo aí do a fim de, um a fim de separado, a
fim separado, que indica finalidade. Teremos aqui novamente a concessão e temos aqui o quando, que indica tempo. Bem, nós também trabalhamos com PDFs rápidos, pequenos, certeiros, que você precisa estudar para esta prova. E eu tenho o PDF, por exemplo, de conjunção, que eu vou mostrar para você como isso é cobrado em prova. Daí, nós vamos estudar essas conjunções aqui lá no nosso PDF também. Então, veja só. Se eu disser para você assim, ó, chegando à casa, ligue-me para avisar. O que eu quero dizer com chegando à sua casa? Chegando à casa, porque não é chegarem, é chegará, né? Regência do verbo aí. Então, o que acontece? O que eu quero dizer chegando à sua casa? Às vezes você quer dizer quando eu chegar à minha casa. Isso! Quando você diz pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações. Quando Braille percebeu suas limitações? Quando pesquisou a fundo a grafia sonora. Então, isso aqui dá uma ideia de tempo. Foi o momento em que ele percebeu as limitações. Daí, eu vou substituir por uma conjunção temporal, quando pesquisava. Viu? Se você não compreende como fazer a questão, todas parecem que cabe. O se pesquisasse, o apesar de pesquisar, o para pesquisar, o embora pesquisasse, mas não, é quando pesquisava, quer dizer, no momento em que ele pesquisava isso, que ele percebeu suas limitações. Viu? É assim que a gente estuda. Olha a próxima. Também da mesma prova do Banco do Brasil 2023. Agora a questão número 7 da prova. E diz assim, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, essa norma culta da língua, seguindo o que está pré-estabelecido pela gramática, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em... O que é crase? Crase é a fusão de sons iguais. No nosso caso, hoje, na língua portuguesa, é quando eu uno o a preposição mais o a ou as artigo. Olha a necessidade da gente conhecer a morfologia aí dentro. O a ou as pronome demonstrativo, que é aquele que significa aquela, ou esta, ou essa. Quando temos o a de aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Então, não é qualquer palavra iniciada por a, é o pronome demonstrativo. A gente percebe, por exemplo, o caso mais comum de aparecer na prova, que é o primeiro, da seguinte maneira. Se eu falo para você que eu fui à festa, o que você sabe neste caso? Que quem vai a, então pede uma preposição, e se eu fui à festa é porque é uma festa definida, então eu uso o artigo a. A soma desses dois as em um a só se chama crase, é a fusão dos sons iguais. E eu marco isso com esse acento viradinho para esse outro lado aqui, ó, que se chama acento grave, não crase. Crase é a fusão. Por isso é que está dizendo o sinal indicativo de crase, ou seja, o acento grave, ele está corretamente empregado. Uma boa dica é a gente trocar festa por uma palavra masculina. Você vai ver o seguinte, eu vou dizer que eu fui ao baile, não é masculino da palavra, é uma palavra masculina que caiba no contexto. Fui ao baile, fui ao colégio, fui ao açougue, fui ao parque. Então veja que eu tenho aqui, ó, a preposição mais o artigo. Então realmente aquele a lá de cima é a preposição mais a artigo. Viu? Se você trocar o a
por ao, então eu uso o acento grave. Agora, se você trocar o A por O, por exemplo, comprou a casa, comprou o apartamento, então eu não uso o acento grave. Então, isso ajuda bastante. Mas é claro que nós temos outras situações para a gente observar. Por exemplo, olha a letra B. Ele queria ensinar a todos os alunos o seu sistema de escrita. Quem quer ensinar a. Mas veja, a palavra todos, além de masculina, além de plural, além de ser um pronome indefinido, tá? É um pronome indefinido, então não pode se colocar o artigo a, porque artigo a, além de ser para a palavra feminina e singular, ainda é um artigo definido, ele serve para definir os alunos. E o todos é um pronome indefinido. Então, neste caso, não se usa acento grave antes de pronome indefinido. Claro que não, porque nós temos aqui a ausência desse artigo. Você vai observar que algo parecido acontece na letra D. Olha só, o professor referiu-se a um aluno brilhante, Braille. Quem se refere a. Esse aqui, ó, além de masculino, é um artigo indefinido. Então, eu não vou usar um artigo definido a aqui na frente. Então, é claro que eu não uso o acento grave indicativo de crase. Então, não uso antes de pronome indefinido, não uso antes de artigo indefinido. Tá vendo a morfologia aí dentro, as classes de palavras? Pois é. Agora, na letra C, aparece Braille foi forçado a superar a sua cegueira. Quem é forçado a. Pede a preposição. Agora, superar, isso é um verbo. A gente não tem verbo masculino e verbo feminino. Então, a gente não pode usar um artigo a antes de verbo. Por essa razão, nunca usamos acento grave antes de verbo. Então, se você for dizer, por exemplo, assim, a partir de agora, para começar, a expressão é separada, a partir. E segundo, não tem crase. Por que não? Porque partir é verbo, viu? Agora, olha a letra E. Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização. Se eu trocasse oficialização, por exemplo, por ofício, qualquer palavra masculina que caiba no contexto, eu vou dizer consolidasse o ofício. Claro, consolidar é verbo transitivo direto. Ele não pede a preposição a. Aqui só existe o artigo. Por isso, eu não uso o acento grave. Então, é claro que a correta é a letra A. Por quê? Olha, todos estavam à espera. Quem está a. Espera não é verbo aqui, é um substantivo, e é um substantivo feminino. Daí, a mais a. Tanto que se eu trocasse espera, por exemplo, por estavam, vamos colocar uma palavra masculina, né? Estavam a risco, né? Eu posso dizer aqui estavam ao risco, quer dizer, sob o risco. Então, realmente, nós vamos usar o acento grave. Agora, se fosse a esperar, cuidado, esperar é verbo. Então, aí, eu não posso usar o acento grave. Eu só teria a preposição. Eu não teria o artigo. Da mesma maneira como aconteceu na letra C. Você viu quanta coisa você aprendeu em 2 questões? Agora imagine em 150. Agora imagine você podendo parar para copiar isso. E se você tiver alguma dúvida, você poder mandar para mim. Bom, não é? Bem, só que você vai observar que nós também teremos prova de redação para todos os candidatos. E essa redação ela será
eliminatória. Você terá que fazer um texto dissertativo argumentativo. Você sabe a argumentação? Lembra aquela pergunta que eu fiz lá no início? Se você conhece as técnicas de argumentação, e eu falei inclusive do argumento de autoridade? Pois é, você tem que conhecer essas técnicas. Bem, essa prova valerá 100 pontos e serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 70. Então, veja, é um notão na redação. Você precisa estar muito bem preparado. Ah, mas a gente pode depois entrar com recurso, não é? Olha que a banca fez uma observação aqui, ó. A nota do candidato poderá ser mantida, aumentada ou diminuída. Então, a gente só consegue entrar com recurso se for algo assim que a gente tenha certeza que a banca vai aceitar. Caso contrário, é muito arriscado. Agora, olha, considera-se que a segunda etapa, prova de redação, é de caráter eliminatório e somente serão aceitos pedidos de revisão de candidatos que obtiverem nota inferior a 70 pontos nesta prova. Ou seja, se você tirou 71 ou 70 e você acha que você merece mais, nem adianta tentar entrar com recurso. Então, o jeito é fazer uma prova de redação muito boa, porque é definitivo isso aí, certo? Bem, o que a banca vai observar? Primeiro detalhe é que ela diz aqui, a redação cujo número de linhas esperado será explicitada em seu enunciado. Então, a banca não colocou, por exemplo, nós precisamos de 25 a 30 linhas. Não, ela vai falar na hora. Na hora que você receber o tema é que você vai saber quantas linhas você tem que escrever. Então, você tem que saber como conseguir ocupar devidamente essa linha. O que será cobrado? A adequação ao tema, né? Então, eu risco de fugir ao tema, ao tipo de texto solicitado. Então, veja, vai ter uma avaliação se você conseguiu fazer um texto argumentativo. Os mecanismos de coesão, né, que a gente já falou para você lá na parte do português, de referência, sequência, demarcação de partes, capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos e o domínio da modalidade escrita da norma padrão. Então, a adequação vocabular. Será que eu estou escrevendo vocabulário da maneira que aquele concurso está exigindo? E a ortografia, né? Lembrando que aqui entra emprego do hífen, novo acordo ortográfico, né? A morfologia, a concordância, a regência, a colocação pronominal. Ou seja, a redação ela é lida num todo. E aí aparecem várias dúvidas. Como eu faço para entender esse tema para que eu não fuja a ele, né? Porque se eu não compreender esse tema, eu posso fugir. E se houver um texto motivador, como eu utilizo esse texto? Como eu organizo as minhas ideias de uma maneira que fique realmente coerente meu texto? Como eu faço a introdução? Como eu faço a conclusão, as considerações finais do meu texto? E como eu argumento de forma convincente? Será que eu estou usando o vocabulário de uma maneira devida? Ou será que eu estou deixando passar marcas de oralidade ou de regionalismo ou de conversa informal ali dentro? E elementos de coesão, eu estou usando devidamente? Eu estou ligando um parágrafo ao outro de maneira devida? Eu estou aplicando, né, obedecendo margens? E o número de parágrafos que eu estou fazendo? Como estão meus conhecimentos ortográficos e gramaticais? E a minha letra? Tá? Será que, por exemplo, quando eu coloco um i, eu ponho uma bolinha? Isso é erro ortográfico, né? Você tem que colocar um pingo, assim como o J. Então, nós temos que tomar cuidado também com a letra. Por essa razão, no meu curso de redação, com orientações e correções individualizadas de acordo
acordo com a banca Sesgran Rio, você me entrega a sua redação manuscrita para que eu possa corrigir com você alguns problemas que possam acontecer na sua letra. Bem, esse nosso curso, nós temos orientações e correções individualizadas feitas por mim e não por monitor. Sou eu quem corrigirá a sua redação. Inclusive, além de eu corrigir a sua redação por escrito, eu também te mando um áudio explicando para você o que é necessário. Bem, será de acordo com o seu concurso, ou seja, de acordo com a banca. Eu tenho videoaulas com orientações sobre produção de texto, assim como PDFs. Então, nós temos lá, por exemplo, uma aula só sobre introdução, outra só sobre argumentação, sobre considerações finais, conclusão. Eu tenho sobre a estrutura da sua redação, da parte estética da sua redação, inclusive comentando sobre letras. Eu tenho PDFs, por exemplo, com expressões para você iniciar os parágrafos, para você usar dentro do seu texto, tá? E, inclusive, um vídeo com a análise de uma redação nota máxima, tá? Bem, eu indico temas e tem um material para ampliação do repertório cultural, porque você precisa saber o que está acontecendo aí no mundo, o que pode ser cobrado. Então, eu tenho textos rápidos, né, pequenos, mas que fazem você ter bons argumentos na sua redação. O nosso pacote do curso são 4 redações. Então, você verá o seguinte: você primeiro vai assistir aos vídeos, você vai ler os PDFs e em seguida você vai fazer a primeira redação do primeiro tema que eu apresentei. Ótimo, mandou para mim. Eu corrijo a sua redação, faço todas as observações necessárias, peço para você rever algo no material que você pode não ter prestado atenção e mando também um áudio explicando. Você vai fazer o que eu pedi e em seguida você faz a segunda e nós faremos o mesmo processo. Depois a terceira, depois a quarta. Viu? Assim, você consegue identificar os seus problemas e aprende a fazer uma redação técnica. Aquela redação que vai atender a cada tópico pedido pela banca Sesgran Rio, a cada tópico que será avaliado. Bem, você conheceu aí um pouco do meu curso de Português em Questões e do meu curso de Redação. Eu convido você a também conhecer o curso de Matemática Financeira com a fera professor Ferrari. Você vai perceber que você consegue fechar uma prova com o Ferrari. Fera mesmo. E olha que coisa boa, o curso também oferece uma dobradinha, tá? A dobradinha você tem português e matemática financeira em questões da banca Sesgran Rio. Veja que você pode fazer cursos com muita qualidade por um precinho muito humano. Entre em contato aí com o nosso WhatsApp e você vai perceber que nós poderemos ajudar você a realizar o seu sonho de passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.